152. Regressor Instruction. Capítulo 793, o último, 26, autor, Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Eles estão fora de si. Filho da mãe. Idiotas. Sem perceber, coloquei o dedo na minha coxa. Eu não consegui ouvir os murmúrios dos desgraçados que nem conheciam bem seus lugares. Foi só por um momento, mas até pensei se a Brigada G estava tomando a decisão certa. Eu já tinha visto muitos caras malucos fazendo coisas loucas, mas fazia tempo que eu não ficava tão irritado. Enquanto olhava ao redor, notei Serafim me entregando um café. Pai. Quem você está chamando de pai? Como você disse? Fiquei tão irritado que minhas mãos ficaram tensas. Minhas mãos estavam tão tensas que acabei derramando o café sem querer. Vou trazer outro. Saiam daqui, Serafins. Temos que reunir vontade. Temos que proteger o continente. Não era essa a intenção do falecido cardeal honorário Lei Keelong. O mais irritante nesse processo foi aquele cara de U, cujo nome eu nem sabia, estava usando meu nome. Eu entendi o que aqueles desgraçados estavam pensando, de onde vinham esses pensamentos loucos e de onde estavam tirando os motivos para esses comportamentos. Aqueles desgraçados achavam que, se tivessem sorte, poderiam distorcer alguns inocentes e manipulá-los ao seu gosto, mas eles não podiam garantir que as coisas correriam bem. Quando pensei no que era mais impossível do ponto de vista dos que estavam no poder, a resposta foi surpreendentemente óbvia. O que aqueles desgraçados mais temiam era uma situação que não podiam controlar. Fiquei envergonhado porque senti um ódio momentâneo pela minha raça, mas isso foi como eram os que estavam no poder. Como aqueles caras aceitavam aventureiros com força além do controle deles. Por exemplo, será que eles poderiam assistir Kim Il-sung, Shai-ha, Jungayan, Rafael e outros sem remorsos? O que eles pensavam dos monstros que podiam destruir países ou cidades com poder individual? Depois de derrotar o Rei Demônio, o clichê do guerreiro abandonado não foi formulado sem motivo. Em uma crise, eles eram aliados mais fortes do que qualquer outro, mas pareceriam uma bomba que poderia explodir a qualquer momento durante um período pacífico. Era claro que eles se preocupariam em perder seus privilégios, não importando se fossem influentes por simples ressentimento ou razões políticas ou porque queriam destruir uma sociedade trabalhadora. Com isso em mente, o sistema em si era compreensível para aqueles que transcendiam os humanos e podiam subir ao céu, mas eles estão em um período de transição. Para chegar ao topo, ainda era uma época em que muita preparação era necessária. Ou seja, não tinham escolha a não ser sofrer junto com os humanos. Precisamos de uma instituição mais forte do que antes. Haverá muitas mudanças no comitê anterior, mas acredito que será significativo e valerá a pena pensar sobre como vencemos aquela longa e difícil luta. Não foi possível porque o continente se tornou um só. É porque o falecido cardeal honorário Lei Keelong nos uniu. Ele não era diferente do epítome da santidade. Mesmo que ele estivesse me elogiando, minha boca não se mexeria nem um milímetro. Agora, nenhuma convenção de heróis nos una. Isso significa que precisamos encontrar uma nova alternativa. Precisamos criar um novo ponto focal que une os heróis de diferentes raças, a República, o Estado, nações neutras, a União do Reino, a Federação e o continente. Essa é uma escolha inevitável e um fluxo irresistível de vezes. Contudo, sim, no momento atual, quando o continente enfrenta um grande perigo, admito que essa é uma oferta muito boa, mas será que os heróis do continente vão sequer unir mãos com a gente? Mesmo estando fazendo uma reunião aqui, eles. Talvez. Não é nossa vontade. Não representamos apenas todas as raças e cidadãos que vivem no continente. Essa é a vontade dos cidadãos do continente, e eu acho nossos heróis não vão se livrar da mão dos cidadãos. De onde veio aquele desgraçado? Não houve mudança no fato de que as pessoas transcendentais também eram animais sociais. O homem que liderou a reunião apareceu novamente. Ele parecia nunca ter sido exposto à luz do sol. Ele era inescrupuloso, e eu não suportava do jeito que ele falava. Fiquei pensando se foi assim quando lei seu olho, do Blue, me viu pela primeira vez. Eu entendia porque aquele velho me olhava com olhos enjoativos. De onde você veio? Olhando para ele com os olhos da mente, seu nome coreano se destacava. Mas por que você está sentado aí? Você não é de Lindell? Eu nunca tinha visto ele, então provavelmente ele só entrou na política. Honestamente, eu nem sabia que existia esse cara antes da guerra.
Então ele provavelmente entrou recentemente um novato que acabou de começar a participar dessa reunião. Ele é de uma guilda em ascensão? Ou ele tem alguma ligação com o chefe do país? Por que diabos ele está sentado ali? Quem é aquele? Sou da União do Reino. Eu sou Song Soo-kyung, mestre da guilda da União. Ele é coreano. Ele não é de Lindell. Ele passou pela masmorra tutorial do Lindell, mas ouvi dizer que foi transferido para a União do Reino. Depois que a guerra acabou, depois da minha morte, ele começou a fazer nome pouco a pouco. Não faz muito tempo, ouvi dizer que ele recebeu um título do Reino de Meran. A União Guild era uma organização sólida com estabilidade interna, mas na verdade, não basta ser convidado. Ele pode participar da reunião só por causa do Reino de Meran, certo? Tecnicamente falando, sim. Ele é cheio de ganância. Um analista com uma disposição oculta. Parecia que a disposição representava. Se o jeito que ele estava agindo era o verdadeiro ele, a razão pela qual ele mudar-se para a União do Reino era óbvio. Acho que ele achava que não teria sucesso em Lindell. Ele poderia ter pensado que seus sonhos eram difíceis de realizar em Lindell. Isso porque já existiam 3 guildas muito estabelecidas no estado, e era difícil para novas guildas ou novas subirem de categoria. Ele teria decidido que teria melhores possibilidades em um novo lugar e, como resultado, seus pensamentos pareciam estar certos. Vendo ele aqui bem agora. Ele recebeu um título no Reino de Meran, e sua guilda tomou seu próprio lugar. Eu nem consegui imaginar o quanto ele teria se orgulhado de estar naquela encontrando com os topos do continente. Eu odiava admitir, mas não tive escolha a não ser concordar que ele tinha coragem. Venha ler em nosso site Unshia World City. Obrigado. Não comecei com o corpo nu, mas sabia melhor que ninguém que não era fácil começar sem nada e subir até esse nível. Talvez, mesmo enquanto eu ainda estava vivo, ele estava trabalhando nos bastidores e fora da minha consciência, mas ele achava perigoso se destacasse. Era certo pensar que ele estava se escondendo e esperando uma oportunidade para se manifestar. Provavelmente ele viu a morte de Lee Ki-yong como uma oportunidade. Então ressurgiu usando a base que havia construído até então, e como resultado. Muita gente diz que consegue ver o mestre do vice-guilda nele. Não há nada a dizer sobre a avaliação dele. Dizem que ele é alguém que preenche o vaga do vice-mestre da guilda. Eu não concordo, mas... certo, droga, deve ter sido assim. Eu já podia ver. Excluindo os oficiais estaduais. Não, até algumas pessoas do estado estavam jogando votos nele. Considerando que Oscar estava sentado por perto e Pristina, de um país neutro, não parecia feliz. Parecia que eles não estavam obtendo grandes resultados em Outoffice de garrafas políticas a república e as diferentes raças também. Eu conseguia vê-los sendo influenciados pela língua astuta daquele. Isso é um absurdo, sim. Isso não faz sentido nem para mim. Pense no povo do continente tremendo de medo, Oscar. O antigo Comitê de Proteção e Gestão Continental já perdeu a confiança dos cidadãos. Quando a Beria caiu, onde o que eles estavam fazendo? Por que você está dizendo que é errado pedir para criar uma instituição que as massas enganam confiar e confiar? Não culpamos a instituição. Só estamos dizendo que o método está errado. Todos os humanos devem ser livres. Isso inclui os heróis que salvaram o continente. Com grande poder vem grande responsabilidade. Não é uma frase que todos nós conhecemos? Crucialmente, de forma alguma estou tentando violar a liberdade dos heróis. Quem ousaria dar ordens a eles? Quem ousaria forçar e controlar eles? Pense nisso. Oscar. Nem mesmo Lee Ki-yong conseguia ter controle total sobre eles. Estamos simplesmente criando uma instituição e transmitir as intenções do continente a eles. Não estamos dando ordens. Quero dizer, só estou dando sugestões e tomando medidas para facilite para eles se moverem e facilite para que hajam em nome do continente. Já não te contei antes. Estamos apenas representando o continente. Parece que você está dizendo para controlá-los com a opinião pública, mas acho que precisamos reconsiderar se isso é realmente o certo a se fazer. Não há tempo. Oscar. Não temos muito tempo assim. O que devemos fazer quando algo semelhante à crise de Beria eclodir? Precisamos de uma nova instituição que herde o espírito do Comitê de Proteção e Gestão Continental. Por isso, gostaria de te apresentar mais uma vez ao novo Comitê de Gestão de Proteção Continental. Eu podia vê-lo saindo lentamente para o púlpito. Porra! O som de aplausos explodiu. Havia ansiedade nos rostos de alguns caras que pareciam ter provado do On Yun Sung, pensando que talvez eles estavam cometendo um erro agora.
Por isso, pareciam sentir cada vez mais que o novo Comitê de Proteção e Gestão Continental era necessário. Logo, os materiais preparados por ele começaram a aparecer no espelho da deusa. Sinceramente, eu não sabia o que era diferente do Comitê de Proteção e Gestão Continental anterior. Algumas diferenças eram que as figuras nele que eram do Estado e das nações neutras agora eram da República e da União do Reino. De claro, pessoas do Estado estavam incluídas para equilibrá-las, mas não era nada mais do que combinar com a variedade. Praticamente todo o poder estava ocupado por todos aqueles desgraçados Oscar, e os mestres da guilda de Lindell também não pareciam felizes. Havia a intenção de excluir completamente o Estado. Então o que mais eu precisava dizer? Eu não investi no continente para fazer aqueles desgraçados comerem bem e viverem bem. Investi pelos nossos filhos. A partir daí, uma ovação estrondosa explodiu. O continente voltará a ser um só. Será seguro para sempre. Mais uma vez, gritos explodiram. A lista de heróis que o novo continente e o Comitê de Gestão de Proteção queriam gerenciar também chamou minha atenção. Havia o espadachim do pôr do sol, Qin Sung. Arquimago Jungaian. Rainha mercenária Shaira. Guerreiro cinzento Rafael. Lança sagrada Xuejin. Os 8 assentos do Estado e os 5 generais tigres da República. Até mesmo os pequenos heróis do continente. Todos estavam listados. O quê? Você quer usar todos eles para o bem público? Você pode trocar eles? Isso não é igual a trocar milho por diamantes. Desgraçados. Vamos para um novo futuro. Vamos mais uma vez proteger o continente que o cardeal honorário prezava. Vamos mostrar a ele, o Deus do continente, que podemos ficar sem ele. Palmas continuaram a ressoar. Você vai tentar sem mim? Foder. Os aplausos só passaram quando a reunião terminou e o rosto de Xuejin se desfez. Várias pessoas já estavam reunidas para conversar, e o desgraçado Song Soo-kyung exibia suas conexões com uma cara confiante. Eu consegui ver ele se aproximando de Xuejin com um rosto radiante quando o encontrou. Ele parecia agradável demais para dizer que estava enfrentando uma crise continental, e honestamente, eu não sabia se aquele malandro profundamente enraizado estava realmente agindo para o continente. Se você achou a reunião de hoje rude, peço desculpas. Xuejin. Você pode me ressentir, mas quero que saiba que foi uma decisão para o continente. A paz mundial não é o desejo das massas. Eu entendo que o mestre da Guilda Azul está passando por um momento difícil, mas não deveria. Esquece isso e levanta-te. Se não houver problema, pode me dizer onde ele está agora. Não sei o que você quer, mas eu mesmo vou contar para ele. Ele riu. Não é nada específico. Só quero explicar o conteúdo dessa reunião. Achei que era a única forma de conhecê-lo e conversar com ele. Ele não perdeu muitas coisas. Provavelmente está de coração partido por perder um amigo próximo que era como uma alma gêmea, como um irmão. Talvez. Só me perguntei se poderia preencher o vazio que o cardeal honorário deixou. É mesmo, seu desgraçado. Hora de destruir o continente. Vamos ver até onde você vai chegar, idiota. Vamos ver como você vai se virar sem mim. Regressor Instruction capítulo 794, o último, 27. Ouvi dizer que uma praga está circulando por uma grande cidade da República. Na União do Reino, os desaparecimentos misteriosos estão aumentando. Por que você está se dando ao trabalho disso? Não é a primeira vez que uma praga se espalha, e há muitos casos de pessoas desaparecidas. Alguém deve ter encontrado uma masmorra. Só fique calmo. Também havia informações de que pessoas mascaradas eram vistas. Ah, sim. Eles devem ter começado suas atividades. Como está a investigação do Ayan sobre o portal? Estou curioso se ela encontrou uma forma de rastreá-lo. Confirme com ela. Ela vai se virar bem sozinha, mas por favor me avise se houver alguma área em que ela precise de ajuda. A melhor ação que podemos fazer no nosso estado atual é rastrear o portal onde Lei Ji desapareceu. Onde você quer chegar com isso, vice-mestre da guilda? Estou fazendo meu trabalho. Não te dei o plano de defesa. Você sabe que não era isso que eu quis dizer. Eu entendo. Suspirar. Você está decepcionado. Posso sentir que você não gosta de ver as coisas que trabalhou mudando ou desaparecendo aos poucos e que não está satisfeito com o continente mudando gradualmente. Também não gosto de nada disso, mas essa sugestão ainda não foi totalmente aceita. Eu não sou uma criança. Não é por causa disso. O que posso fazer se eu ainda não estiver no mundo?
Porque eu ficaria irritado que grandes talentos surgiram e quisessem proteger e administrar o continente. Só achei que não seria ruim deixar tudo para eles, exceto para o Estado e Lindell. É uma divisão de trabalho. Divisão do trabalho. Não tenho várias mãos. Primeiro, não precisamos ser resistentes. Se isso for verdade, pelo menos você não deveria ter nos incomodado. Não, que tipo de perturbação você quer dizer? Você não consegue parar as lágrimas de sangue que escorrem da estátua. Você sabe como as pessoas ficam ansiosas por causa disso. Não é um incômodo. É ajuda. É um alerta para um continente que luta contra uma grande ameaça. Onde no mundo você vai encontrar um Deus como eu. Benignore não está se movendo, e Varian e todos os outros são iguais. Pelo menos tenho que informá-los que o continente está em perigo. Você poderia ter nos informado de outra forma. Estou fazendo um bom trabalho. Esses têm que falhar. Eles não conseguiam distinguir o traseiro dos cotovelos. Não importava como eu olhasse, achei que a Gia estava certa. Essa situação era absurdo o suficiente para pensar que eu teria carregado Drone Kilong se tivesse apenas um corpo. O mais irritante era que aqueles desgraçados estavam governando o continente de forma muito mais estável do que eu pensava. Claro, o continente que o Comitê de Proteção e Gestão do Novo Continente queria não havia sido criado. Controlar os heróis como eles queriam era apenas uma contagem regressiva. No entanto, era inegável que as coisas foram feitas rapidamente. Ao mesmo tempo em que anunciavam a destruição de Eberia, anunciaram a inauguração do novo Comitê de Proteção e Gestão Continental. Como resultado, isso resultou em silenciar os cidadãos assustados. G provavelmente já tinha ouvido falar disso. Você não pode perder para eles. Você sabe disso, né? Certo? Eles não esqueceram o plano que estavam defendendo, e estavam trabalhando nele passo a passo. Eles começaram a mover a opinião pública. Muitas pessoas que desejavam que Kim Il-sung participasse da guerra levantaram suas vozes. O Timing também complicava as coisas, já que o nome da União do Reino vinha causando problemas. Droga, ele é vergonhoso demais para ser chamado de herói. As empresas de mídia, que ainda eram amigas do Estado, ainda não haviam focado nessa questão, mas as empresas de mídia vinculadas ao Comitê de Proteção e Gestão do Novo Continente lançaram avidamente luz sobre o incidente, reexaminaram e destacaram. Eles estavam começando a aumentar a opinião pública de que o continente deveria administrar aqueles com poder transcendente. Era uma situação em que aventureiros comuns falavam por suas necessidades de segurança. Shai-Ha, que não se mexeu mesmo com a situação chegando a esse ponto. Kim Il-sung se concentrou em sua estranha jornada, e Jungayan parecia não ter interesse algum na crise do continente. Eu nem sabia onde o Rafael estava. Sinceramente, se esses caras tivessem aparecido na mídia, nem que fosse um pouco, e expressado arrependimento, as coisas não teriam ficado tão grandes. Na verdade, a opinião pública fluía conforme pretendia Song Soo-kyung, aquele rato desgraçado. Nossa, em toda a minha vida. Vamos ver como você vai se sair, desgraçado. Vem até mim. Hein? Não é nada. Você pode se ofender, mas considerando a posição do azul, simplesmente não há escolha. Temos que expressar nossa posição de que pelo menos um de nós está apoiando eles. Você sabe disso. Talvez. A situação da guilda será muito melhor do que está agora por causa disso. Fomos prometidos receber apoio de várias formas, independentemente de o trabalho ser bem-sucedido ou não. Não haverá problema para a guilda manter sua condição atual. Para ser honesto, é improvável que as coisas saiam como eles querem, mas... Sim, acho que sim. O mestre da guilda e o Jungayan não aceitariam isso. Em especial, o mestre da guilda nunca terá esperança para esse tipo de situação. Sim, porra. Também acredito no Il-sung. E ainda mais. Aquela palé não significava nada. O espadachim do poente, o arquimago e a rainha mercenária não eram do tipo que obedeciam quando eram pressionados politicamente e forçados a se interessar pela paz do continente. Não havia motivo para defender algo que os incomodaria. Song Soo-kyung e o grupo dos vilões estavam focados no top 3. Ah, e Rafael, então foi o top 4. Para que o plano acontecesse, até mesmo um dos 4 acima precisava estar do lado deles. Song Soo-kyung estava praticando montar um grifo, provavelmente porque sabia disso. Era para bajular Kim Il-sung. Foder. Como esperado, a forma como ele exibia uma aparência esplêndida no ar, mesmo usando óculos de proteção que não combinavam com ele, era um espetáculo.
Parecia que ele sabia montar bem, mas não parecia substancial ou cheio de habilidade. Quando o cara que estava voando pelo ar por muito tempo desceu, os auxiliares o receberam. Disseram que o mestre da Guilda Azul gosta de grifos. Sim. Também me disseram isso. Ele é uma pessoa que não se revela bem em particular, mas quando o Festival do Grifo acontece, ele sempre comparece. Ouvi dizer que ele também tem um pequeno hobby de colecionar itens relacionados. Nos dias em que não está de bom humor, ele sai sozinho para cavalgar com o cardeal honorário. Infelizmente, o cardeal honorário não era bom em lidar com grifos. Embora soubesse voar, preferia não ir a grandes altitudes nem se mover em alta velocidade. Claro, ouvi dizer que houve momentos em que os dois saíram juntos, mas poderia ter sido um período entediante para Kim Sung. Porra, ele não se entedia. Não era exagero dizer que Kim Sung é o melhor do continente por sua habilidade em lidar com grifos. Realmente, se ele participasse de uma competição de equitação, pareceria um profissional. Eu já o vi montando um grifo à distância, mas, além de dizer que ele é o melhor, qual é o número de grifos que eles têm na Guilda Azul? Não sei exatamente, mas uns 15. 2 adultos e o resto. Por favor, prepare um presente. Gostaria que você preparasse todos os bens da mais alta qualidade, incluindo itens que foram considerados agradáveis para ele. Peguei. Quero tudo pronto até amanhã. Disseram que ele poderia voltar dentro do dia. Não deve haver negligência em nossa hospitalidade. Sim. Acho que todos vocês entendem o quanto isso é importante. O mestre da Guilda Azul é a chave que precisamos para proteger o continente. Nunca devemos esquecer que todos nós ainda estamos vivos por causa do espadachim do poente. Agora, ele ficou fora de foco por um tempo por causa das feridas do passado, mas não tenho dúvidas de que ele eventualmente vai se levantar e mostrar quem era antes. Como sempre, ele nos conduzirá a um pôr do sol brilhante. Sim, para um pôr do sol brilhante. Ele era só um falador de língua sutil. Era revoltante vê-lo conversando, fingindo ser legal. O jeito que ele continuava sorrindo enquanto fazia várias tarefas, e o jeito gentil com seus subordinados, provavelmente era porque ele se importava com o que os outros pensavam dele. Também era perceptível que ele trabalhava duro como se um dia durasse 48 horas. Porra, você acha que consegue lidar com a Gie? Você nunca vai conseguir lidar com ela. Uma Gie irritada não para nem na frente do sinal vermelho. Assistente, tenho algo para lhe contar. Sim. Me diga, Song Soo Kyung. Gostaria que você fizesse uma reserva para o restaurante onde o mestre da Guilda Azul costuma ir. Seria desconfortável para ele conhecer novas pessoas. Acho que um lugar familiar será mais útil. Eu vou. Devo preparar alguma coisa. Fora isso, não. Eu mesmo vou preparar todo o resto. Se souber notícias do retorno de Kim Sung, por favor, me avise imediatamente. Sobre isso. Sim. Não é suficiente, mas está pronto. Eu podia vê-los em pé. Song Soo Kyung parecia um pouco nervoso, e os assistentes que caminhavam ao lado dele começaram a falar animadamente. No começo, eu não sabia do que eles estavam falando, mas quanto mais eu ouvia, mais conseguia prever sobre o que estavam falando. Segundo a história passada, ouvi dizer que quando o espadachim do pôr do sol estava no campo de batalha, ele estava sempre com o cardeal honorário. Isso não significava que o cardeal honorário realmente estivesse ao seu lado no campo de batalha, mas os dois estavam conectados. Claro, essa é uma expressão exagerada, mas realmente pareceria que suas mentes estavam conectadas do ponto de vista do inimigo. Ouvi dizer que o cardeal honorário sempre olhava para os espelhos da deusa que preenchiam uma grande sala e se tornavam seus olhos. Não pode ser uma área que os humanos possam alcançar facilmente. Conseguir penetrar com precisão o campo de batalha que muda a cada segundo é impossível, a menos que você seja um deus olhando para o campo de batalha. Por isso Kim Sung confiava ainda mais no cardeal honorário. Ele sempre o guiou pelo caminho que deveria seguir. Ele nunca se perdia no caminho. Em qualquer situação, ele encontrava uma avançar. Não seria errado dizer que ambos são almas gêmeas. Ouvindo as vozes dos outros baixinho, ele assentiu e começou a olhar para a frente. À sua frente estavam os espelhos da deusa que preenchiam uma grande sala. À sua frente havia um capacete que parecia um artefato. Estava conectado a linhas estranhas, e um círculo mágico preenchia a área. Uma simulação? Eu começo. Ele sentou-se lentamente e usou o capacete,
e uma grande batalha simulada estava acontecendo nos espelhos da deusa. Eu podia ver ele revirando os olhos de forma insana. Logo depois, seu nariz sangrava, e lágrimas de sangue explodiam de seus olhos também, e no fim, Blaag. Com esse som, pude vê-lo deitado de bruços no chão. Ele parecia ter desmaiado por um momento. Ele não conseguiu superar a sobrecarga repentina e perdeu a consciência. Depois que os sacerdotes que esperavam por perto correram e o infundiram com poder divino, ele se sentou novamente. Tive que admitir que ele teve coragem, mas era uma cena tão desinteressante que tive que bocejar. Repare na velocidade das minhas reações. Como foi? Foi normal. Era no nível de um aventureiro comum. Tática, Kyungsung, que nada. PFFF. Foi realmente. Nível normal. Puaei. Idiotar. Idiotar. Tática Kyungsung, que nada. Vai se ferrar. Bastardo. Serafim, traga um café pra mim, porra. Regressor Instruction capítulo 795. O último, 28. O café está bom hoje. Obrigado, pai. Para de me chamar de pai. Você vai se apegar demais. Eu sabia. Sua inteligência não é alta. Tática Kyungsung, minha bunda. Você vai se sobrecarregar até só com o Tactico-Tei. Você é ganancioso demais. Deus. PFF. PFFF. Fuei. Vai se ferrar, seu desgraçado. Você tem que aprender o Tactico-Tei primeiro. Não é algo que humanos comuns possam fazer. Certo? Claro. Nem para mim foi fácil. Então como um humano pode imitar meu pai? Não é um problema a ser resolvido simplesmente por ter alta inteligência, e não é fácil julgar e analisar como o campo de batalha funciona. Sério? Mesmo que ele tenha sorte e consiga, não é nada mais do que fingir ou plágio. O quê? Você está dizendo que ele vai ter sucesso com sorte? Só estou dizendo, e se? Sai daqui. Sucesso, meu traseiro. Olhando para ele agora, não achei que ele teria tanto sucesso. Como você pode ter sucesso em algo que até Ji desistiu? Nem mesmo Lei Ji, que assumiu o papel de comandante, não conseguiu lidar direito com o Tactic Kyungsung. Ela estava limitada a digitar algumas palavras simples, e mesmo isso dependia de suas escolhas táticas. Eu não estava falando mal dela. Era simplesmente uma área que ela não podia tocar desde o início. Foi um pouco diferente. Ela não controlava Kyungsung de forma eficiente. Gostaria de dar uma grande nota para ela por usar Kyungsung como uma unidade de infantaria rápida, mas... Se sim, por que haveria algum motivo para usar o Kyungsung tático? Alguém poderia simplesmente treinar um grupo de infantaria rápido e usá-lo, certo? Claro, nenhuma infantaria poderia ser tão rápida quanto Kyungsung, tornando a suposição em si sem sentido. O ponto era que Kyungsung conseguia alcançar a maior eficiência quando se movia como Kyungsung. A habilidade pessoal da pessoa que dirigia a estratégia era importante, mas entender Kyungsung era ainda mais. O que ele estava pensando, o que podia fazer, sua condição atual, as habilidades e hábitos que possuía, e até os pequenos detalhes, tinham que estar na cabeça do estrategista, e fazer isso não era nada fácil. Os laços e as verdadeiras amizades se construíram ao passar por inúmeros campos de batalha juntos, e nossa unidade foi criada porque podíamos confiar um no outro de todo o coração. Esse é o nosso movimento especial. Meus olhos da mente realmente ajudaram, mas eu fui o principal fator nisso. Porra, pratique o quanto quiser. Você não vai conseguir. Eu sabia o que ele estava pensando. Tactic Kyungsung era, francamente, impressionante, mas onde mais poderia ser uma visão tão maravilhosa? Foi lançado em alta velocidade. Eu entendi que ele também queria fazer isso. No entanto, Kyungsung não lhe daria uma chance em primeiro lugar. Porque alguém abandonaria o smartphone mais recente e mudaria para um telefone 2G antigo. Se o telefone não explodisse, eles teriam sorte. Será que sua cabeça não estouraria como acabou de acontecer? Blaag. Suspirar. 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 Você está bem? Blaag. Suspirar. Suspirar. Song Soo-kyung, acho melhor encerrarmos por hoje. Não. Estou bem. Isso é necessário. Não há garantia de que uma guerra contra demônios com máscaras de anjo não aconteça novamente. Suspirar. Suspirar. Preciso me adaptar o mais rápido possível. Todos que vivem no continente devem sentir que nossos lares são seguros. Definitivamente não vai ser impossível. Eu sei que o cardeal honorário é uma pessoa incrível,
Mas ele não é um humano como eu. Acho que preciso abordar isso de um jeito diferente. Primeiro, um item que aumenta meu atributo de inteligência. E se ainda sobrar alguma poção, seria ótimo. Existe alguma poção que aumente a inteligência entre as poções que fiz? Você vai até se drogar, né? Algumas poções podem ter efeito semelhante aos estimulantes. Claro, eu não sabia se ele conseguiria um agora. Tudo o que sobrou foi o que eu fiz enquanto estava vivo. O que está no mercado agora não vai funcionar. Você não pode aumentar um pouco mais a saída do aparelho? Não há problema, mas há uma grande probabilidade de seu corpo ser sobrecarregado. A partir de agora, as informações que ele pode obter são muito limitadas, e tudo neste lugar não pode ser coberto pelos meus olhos. Parece que preciso de uma forma de encarar isso diretamente na minha cabeça. Se você não aumentar a produção, não vamos progredir. Por favor, aumente a saída. Com certeza vou conseguir aguentar. Aparentemente, o dispositivo era para esse propósito. Eu esperava por isso, mas... Você realmente decidiu morrer, né? Sem os olhos da mente e o telescópio, esse método teria sido melhor. Agora eu entendi o papel que o capacete ele usava. Se ele entregasse informações diretamente ao cérebro em vez de deixá-las passar pelos olhos primeiro, poderia alcançar eficiências semelhantes. Apenas reduzir o tempo para reconhecer e aceitar informações deveria dar espaço para ele respirar, mas isso não era suficiente. Você vai ficar bem mesmo. Sim. Pode ser difícil agora, mas... Se esperarmos mais um pouco. Esperar o quê? Olhei para ele com os olhos da mente mais uma vez. Logo as estatísticas dele apareceram nos meus olhos. Venha ler em nosso site Unreal City. Obrigado Inteligência 89. Parece que ele mudou de aula. Há muito tempo. Já era hora de ele trocar de aula de novo? Eu pensei. O fato de um novo atributo se abrir quando a inteligência estava acima de 90 e de poderem obter informações sobre a mudança de classe já era algo conhecido no continente. O sistema sugeria classes de acordo com os padrões comportamentais do aventureiro. Assumindo que ele tivesse muita experiência e fizesse isso repetidamente, talvez tivesse uma aula que se adequasse a esse comportamento. Uau, porra, aquele desgraçado. O que ele tentava fazer era claramente óbvio. Aquele rato astuto. Ele entendia o sistema. Ele calculava como poderia usar isso a seu favor e como alcançar a máxima eficiência. Eu não sabia se ele acertou o timing de propósito, mas se acertou, significava que ele já vinha pensando nessa situação há bastante tempo. Ainda assim, mesmo assim, isso não muda nada. Droga. Tactic Kim Sung não foi feito de graça. Naturalmente, voltei meu olhar para Kim Sung. Ele parecia um pouco sem energia. Parecia que ele estava voltando para o norte sem grandes resultados. Parecia que ele trouxe algum artefacto ou item estranho de volta, mas ele sabia melhor que nada disso seria muito útil. Ele parece um pouco desesperado. Achei que devia ter enviado uma espada para ele. Quando acessei o mercado usando a conta de Lune que Benignor e trouxe, várias espadas começaram a aparecer. Procurei algo adequado, mas... espadas são caras demais. Parecia que heróis de outras dimensões também preferiam espadas, e o preço chegava a ser 5 vezes maior. Parecia irracional que uma espada que nem chegasse perto do Durendal custasse tanto. O que piorava as coisas era que o custo de enviá-la para o mundo presente era muito alto. As despesas são muito altas. Era demais. Eu não sabia por que ele estava descendo uma montanha nevada onde seus pés estavam afundando, mas se eu tivesse que chutar, talvez fosse porque ele precisava de tempo para pensar. De fato, enquanto caminhava, ele tinha uma expressão vazia. Depois de descobrir uma caverna próxima, sentou-se por um tempo ele então começou a chorar. Depois de balançar a cabeça uma vez e dar um tapa no rosto como o personagem principal de um filme animado, ele se levantou e encostou as costas na parede. Depois de puxar lentamente o espelho da mão da deusa, ele apertou o botão com sua mão grossa. Seu rosto ficou mais brilhante por um momento, mas logo ele alçou voo com uma expressão séria. Só percebeu que a estátua estava derramando lágrimas de sangue. Ele parecia legal se movendo pelo céu com suas enormes asas. Gerente Kim Myong, você está aí? Gerente Kim Myong. Sim, mestre da guilda. Aqui é a gerente Kim Myong. Eu li a mensagem. Pouco antes de eu. Não, exatamente quando começou? Quando começou? Lágrimas de sangue começaram a cair da estátua a partir das 11 horas do dia 21. Por que não me contou mais rápido? Droga.
Desculpe, mestre da guilda. Por que você está falando assim com a gerente Kim Myong? Você é quem não leu. Ela vai se machucar. A gerente Kim Myong está passando por momentos muito difíceis ultimamente. É difícil viver em uma sociedade. Se ela deixasse o Blue, ele assumiria a responsabilidade. Parecia que muitos lugares estavam a observando. Não. Não. Desculpa. Eu só. Desculpa. Perdi a paciência. Peço desculpas, gerente Kim Myong. Você não precisa se desculpar, mestre da guilda. Eu deveria ter pensado em uma forma de te contatar mais diretamente. Fui descuidado. Ela é generosa demais. Nosso gerente é um verdadeiro tesouro. Tem mais algum sinal? Chegou outra mensagem? É correto que a investigação chegou a um nível de guilda em toda a guilda. Quem sabe disso agora? O Ejin sabe disso. E sobre aquela lança? Ele falava rápido demais para entender. Sim. Eu disse a ela. Não, não é hora. Vou conferir eu mesmo. Limite o acesso ao templo. Controle isso a partir de agora. Onde está Ayan agora? Você pode vir onde eu estou. Jungai ainda não sabe disso, mas... Posso mandá-la para o local que você mencionou? Não. Tudo bem. Ela não sabe. Que sorte. Você foi bem. Estou indo o mais rápido possível. Vou direto para o templo. Enquanto voava, ele fechou os olhos. Parecia que ele rezava para que nada mais tivesse acontecido. Se alguém morresse e se encontrassem novamente depois de muito tempo, seria a mesma coisa. Nosso relacionamento saudável foi construído com base em um vínculo verdadeiro, unido pela confiança. Eu apostaria que o cara arrogante não poderia me substituir e que a situação em que Kim Il-sung abandonou Lei Ki-leong nunca viria. Lembrei dos velhos tempos em que tinha medo de ser abandonado, mas agora fazer essa suposição não significava nada. Na verdade, nem precisei me preocupar com isso. Devo ficar tranquilo e descobrir se posso dar a ele algo além de uma espada. Eu acredito em você. Então comecei a enviar uma mensagem semelhante, com um tom melancólico. Eu acredito no espadachim do poente, Ki-leong. Ki-leong. Droga. Ki-leong. Regressor Instruction capítulo 796, o último, 29. Foi muito triste. Até para mim soava triste. Uma voz que parecia urgente, mas também cheia de saudade. Posso dizer que isso tornou impossível trair a fé que enviei. Eu estava um pouco ansioso, mas... eu preciso acreditar nele. Porra. Éramos unidos pela confiança. Eu enviaria um novo item em breve. Sinceramente, eu me perguntei se era certo enviar um agora. Não achei que havia nada de ruim em prepará-lo, já que precisava dar algo importante. Honestamente, parecia que servia como uma oportunidade para olhar para trás e ver se eu tinha sido frio com ele. Me perdi em pensamentos enquanto batia nas minhas coxas. Junior Lee Ki-leong. Junior Lee Ki-leong. Ah. Sim, Benignore. Desculpa. Você trabalhou até a tarde ontem. Algo assim. Você trabalha demais, Junior Lee Ki-leong. E se você ficar doente trabalhando assim? Ainda assim, você precisa descansar. Saúde é uma posse preciosa, não é? Sim. Acho que você está certo. Você estava falando sobre o recrutamento de aluno mais cedo, certo? Sim. Está indo muito, muito bem, Junior Lee Ki-leong. Na verdade, Elune foi um pouco dura, mas... eu apenas a ameaçava, dizendo que contaria para os veteranos. Mas desta vez, a árvore do mundo foi destruída, e os elfos não têm para onde ir. Sua estátua desapareceu, e o templo desapareceu completamente. Elune não está em posição de ser exigente. Ah! Entendi. Eu a assustei perguntando o que os elfos iam fazer, então ela simplesmente se ajoelhou silenciosamente, sabe? Ela realmente precisava se ajoelhar? Parecia que eles não tinham o mesmo relacionamento que Kim Il-sung e eu tínhamos, que era unido pela confiança. Eu já não tinha um bom pressentimento desde que Benignore garantiu que isso seria possível, mas ela estava realmente. O próprio diabo. Talvez os seus tenham explorado Benignore porque estavam preocupados que as forças hostis se tornassem mais fortes. Quando eu disse que já era tarde demais, ela segurou minha saia. E eu a repreendi porque fiquei envergonhado. Ela não deveria ter passado dos limites, sendo muito antipática. TSK. De qualquer forma, pode ficar tranquilo, Junior Lee Ki-leong. Elune era educada, com certeza. Ela provavelmente não vai causar muito problema mesmo quando vier aqui. Ah, e a Lauren decidiu se juntar a nós.
Posso trazê-la aqui? Sim. Você pode ligar para ela na próxima reunião. A federação parece estar se recuperando em certa medida. Precisamos conversar sobre qual direção vamos seguir no futuro. Traga a Elune com você também. O problema são os veteranos. Como assim? Ainda não tenho certeza, mas parece que eles estão desconfiados de mim. Não, em vez de suspeita, eles estão pedindo para trazer o Deus do pôr do sol para o lado deles rapidamente. Por enquanto, tenho dito a eles que ele está expressando sua intenção de rejeitá-la. Mas como se achassem que sou incompetente, ficam dizendo que vão entrar em contato direto, sabe? Temos que tomar cuidado com isso. Seria melhor dizer que o contrato está em andamento. Se um Sung subir aqui, voltaremos à estaca zero. Não sei quem estão chamando de incompetente. Estou sofrendo agora, mas se eu tiver chance, vou chutá-los todos. Acho que ela está um pouco bêbada. Eu não sabia se era porque Luna estava ajoelhada, mas sua cabeça estava um pouco rígida e seu corpo tenso. Ela parecia embriagada com a sensação de ter se tornado uma magnata. O que eu faço com ela? Talvez, depois de passar muito tempo com Belial, ela tenha sido influenciada sem querer. Comecei a entender por que pais em famílias normais diziam que não devíamos fazer maus amigos. E você? Você pode parar a agir. Depende do que os humanos no mundo fazem. De qualquer forma, acho que vamos sofrer algum dano. Queria dizer que acho que precisamos aumentar um pouco o orçamento para a recuperação de danos. Acredito que o chefe da equipe financeira pode fazer isso, certo? Dialogia. Ela concorda. Af. Nosso orçamento está apertado agora, mas devo enviar um oráculo também? Seria melhor observar a situação, certo? Surpreendentemente, os humanos vão conseguir superar, mas ainda não sabemos quais são as verdadeiras intenções de Lei Jin. Acho que você deveria enviar um oráculo em melhor momento. Mas tem um cara que me incomode. Vi Benignore balançando a cabeça firmemente enquanto eu traçava uma linha sobre minha garganta. Não. Você já sabe disso. É proibido que um deus esteja pessoalmente envolvido em uma morte humana. Se um oráculo matar um humano, o sistema vai te penalizar. O sistema pode rejeitar nossa independência. Lembro de ter chegado a essa conclusão cedo, quando comecei a entender o sistema do continente. Estou te contando isso agora, mas se isso fosse possível, quando você era um caroço cancerígeno no continente, não, quando eu estava pensando em um mal-entendido desses, não teríamos mandado um oráculo assim já antes. Ah, claro, não estou dizendo que eu teria sido quem teria feito isso. Talvez Elune. Ou Lauren. É só que nem todo mundo tinha um bom relacionamento com você. Foi uma conclusão sobre por que os superiores não enviaram um oráculo direcionado a mim. Bem, o demônio está perto. Por favor, mencione a existência de um demônio que tem um bom rosto e engana as pessoas. Mas não agora. Eu te conto quando. Eu não sei do que você está falando, mas eu entendi. E ainda assim, não é bom seguir por esse caminho, Junior Lee Keelong. O fim dos deuses, que eram ciumentos ou invejam dos humanos, ou simplesmente gritavam que não gostavam deles, era frequentemente o pior. Você também deveria amadurecer porque os humanos não estão no mesmo nível que nós. Agora somos deuses respeitáveis. Temos uma turma adequada para isso. Não deveríamos manter nossa dignidade como alguém de alta patente. Garanti que Benignore não teria dignidade, considerando que fez Elune se ajoelhar. O procedimento normal é todo sobre treinamento, mas... Bem, não consigo evitar. Você é um caso único. Seria melhor se eu, seu sênior, ensinasse você a passar passo a passo. Quero descer rápido. Então, vamos animar de novo hoje. Vamos aplaudir. Agora. Chefe da equipe financeira, vem aqui também. 1, 2, 3. Lutar. Força. FF. Dialogia nos olhou como se fôssemos patéticos, incapazes de torcer até o fim. O rosto de Benignore ficou ainda mais radiante. Essa parecia ser a fonte de sua confiança. Ela endireitou as costas e murmurou. Ela pegou o café com uma mão e usou óculos escuros pontudos. Fiquei um pouco preocupado que ela pudesse causar algum problema, mas pelo menos Elune e Lauren decidiram entrar no mesmo barco. Eles cobririam seus erros até certo ponto. Então me avise se tiver alguma dúvida, Junior Lee Keelong. Sim. Ela era meio estranha, mas estou feliz por tê-la. Pensei muito se realmente deveria contratar a Benignore, mas honestamente achei que ela foi prestativa. Ela sabia muita coisa que eu não sabia,
E, honestamente, ela ajudava nesse tipo de coisa também. Ela é definitivamente uma deusa digna. O mesmo valia para seus comentários sobre a turma. Sua própria mentalidade de que o mundo presente e os seus deveriam ser separados parecia um pouco madura. Certo. Porque eu prestei atenção em uma criança que é como uma pedra na rua. Deveria exibir a dignidade de uma classe superior. Não havia mudança no pensamento de que ele deveria ser atingido com a massa da luz e da justiça, mas esse não era meu trabalho. Esse era o dever dos humanos. O Kim Il-sung não o esmagaria mesmo se eu não fizesse. Depois de ir até a mesa puxando a cadeira com os pés, comecei a olhar para Kim Il-sung novamente. Fiquei animado o dia todo por causa disso. Naquele momento, entendi os sentimentos das pessoas esperando pelo drama matinal. Fazia um tempo desde que ele chegou ao templo. Ele estava visivelmente nervoso em frente à estátua. Claro, ele já estava chorando, e até parecia enxugar as lágrimas ensanguentadas da estátua. A voz que foi deliberadamente cortada por causa da reunião continuou sendo ouvida. Você está bem, Ki-young? O que há com você? Por favor, responda. Estou tão ansiosa. Estou tão ansiosa. Por favor, me diga o que você quer dizer com acreditar em mim. Se for algo que eu possa resolver, farei isso imediatamente. Não, eu mesmo vou te visitar. Se você estiver em apuros aí, eu vou aí. Por favor, abra a porta. Me avise se precisar de ajuda. Você não sabe que eu sou burro. Por favor. Por favor, Ki-young. Por favor, explique o que está acontecendo e o que você precisa. Droga. Depois de chegar, fiquei um pouco preocupado com ele gritando sem parar por um dia inteiro. Mas isso só provou que nosso vínculo ainda era forte. Quando nada mudou na estátua, pude vê-lo pegando sua espada e tentando sair do templo. Parecia que ele julgava que poderia haver feia de Baka em outros templos. Já estava na hora dele vir. Não, ele já estava esperando. Como esperado, pude ver as pessoas esperando do lado de fora do templo. Experimente o desgraça. Eu queria ver essa cena com o Kara Sung e os vilões correndo para Kim Il-sung, que saiu do templo. Magnífico. Magnífico. Ele não estava bem vestido. Ele até tinha seu próprio grifo ao lado, como se tivesse acabado de chegar. Qualquer um podia ver que parecia estranho. O logo dos auxiliares de quitação no grifo também foi colocado para que fosse claramente visível. E quantas pessoas se deixariam enganar por uma aparência tão antinatural? Porra, você acha que isso vai aparecer nos olhos furiosos do Il-sung? Mestre da Guilda Azul. Muito prazer. Sou Song Soo-kyung, do Comitê de Proteção e Gestão do Novo Continente. Desculpe pela grosseria de termos vindo de repente. É uma grande honra conhecê-la sim. O timing não é tão bom, mas tenho algo que preciso te contar. Foi como esperado. Ele andava como se não pudesse ver o desgraçado. Se eles não estivessem dentro do local do templo, acho que ele teria aberto as asas ou fugido. Por favor, pode nos dar um momento. Espada do pôr do sol porra, Il-sung. Estou impressionado. Ele nem sequer olhava para ele. O jeito que ele rangia os dentes e continuava se movendo era incrível. Foder. Mestre da Guilda Azul. Mestre da Guilda Azul. O rato astuto parecia cada vez menos confiante. Percebi que ele achava que não era para ter terminado assim. Não era essa o que ele estava imaginando, mas, caramba, nosso Il-sung nunca parava nas lágrimas ensanguentadas do amigo. Espadachim do pôr do sol. Por favor, me escutem por um segundo. Foi então que o cara que segurava a fila se moveu na frente dele. Como o personagem principal do filme, ele bloqueava a estrada à frente de Kim Il-sung com os braços bem abertos. Seus olhos podiam conter a vontade de fazê-lo ouvir sua própria voz, mesmo arriscando a própria vida, mas ele não parecia acreditar que uma situação em que tivesse que arriscar a própria vida realmente aconteceria. Por um lado, fiquei um pouco ansioso. Ele ficou com um ponto fraco, e eu não achava que ele conseguiria passar frio. No entanto, parecia que eu estava preocupado à toa. Kim Il-sung parou e olhou para ele. Ele falou firmemente. Vai se ferrar. Regressor Instruction capítulo 797, o último, 30. Parecia que o ar congelava no instante. Um rosto gelido o suficiente para dar a ilusão de que a onda fria cortante do vento norte chegava tão longe, e era um rosto desconhecido que me fez pensar se aquele era o Kim Il-sung que eu conhecia. Claro, não foi a primeira vez que vi o rosto frio do Kim Il-sung. Ele me olhou friamente em seu estado do Il-sung quando o demônio cortou nosso vínculo. No entanto,
A expressão que ele mostrava agora era diferente da de antes. Era difícil explicar exatamente, mas algo não era o mesmo. Se eu realmente quisesse encontrar a palavra certa, talvez. Indiferença. Acho que eu poderia expressar assim. Era como se estivesse olhando para uma pedra ou uma formiga rolando na beira da estrada. Quando o vínculo foi cortado, Kim Sung conteve hostilidade, mas eu não senti tanta hostilidade nos olhos dele olhando para o vilão Song. Não havia emoções. Havia apenas um pouco de irritação em seu rosto. Ele pode estar se perguntando por que aquele homem, não, essa coisa estava no templo. Não era um exemplo apropriado, mas era compreensível que a indiferença fosse mais assustadora do que comentários maliciosos em postagens na internet. Esse espadachim do pôr do sol? Sai da minha frente. Desculpa. Parecia que ele achava incômodo continuar falando. Vi ele levantando lentamente um braço. O quê? Realmente? Você vai mesmo bater nele? Você está tentando bater nele? Yoon Sung não é do tipo que resolve as coisas com violência. Não era apenas uma ameaça. Embora não tenha levantado a espada, não havia garantia de que o bastardo não morreria se seu punho atingisse. Não, apostei que ele cruzaria o Rio Jordão. Você vai mesmo tão longe? Eu não sabia se deveria pará-lo ou assistir a cena se desenrolar. Não, eu não sabia porque aquele desgraçado estava fazendo isso em primeiro lugar. Sinceramente, eu me sentia feliz. Eu acredito em você, droga. Esmague ele. Faça o que quiser. No entanto, por um lado, fiquei ansioso. Não tive escolha a não ser balançar a cabeça se isso ajudaria Kim Sung a formar os valores corretos. A primeira vez foi difícil. A segunda foi mais fácil. Se alguém vivesse uma vida feliz esmagando os caras que o irritavam, não era mais herói. Eu sei que ele é irritante, mas você não pode matá-lo. Ele só bloqueou o caminho. Nosso Unsung não era um psicopata. Ele valorizava a vida. Não, aquele desgraçado talvez nem percebesse que estaria matando alguém. Ele pode estar pensando que só estava removendo uma pedra que bloqueava o caminho. Porra, por que eu deveria me preocupar com uma coisa dessas? Sim, porra, mostra pra ele. Unsung. Deu um forte sunset punch na cara dele. O dorso da mão de Kim Sung mirou nele num instante. 1 centímetro antes do rosto do vilão Song sofrer com sua ofensiva, ele parou. Não foi porque Kim Sung de repente o reconheceu como humano. Eu não tinha certeza se ele percebia que aquele lugar ainda estava dentro do templo, mas ele olhava para trás. Era como se ele não quisesse ser pego pelos pais fazendo coisas ruins. Ele parecia arrependido, aparentemente entendendo que fez algo que não combinava com ele, mas seu punho não teria tocado o vilão Sung mesmo se Kim Sung não tivesse parado. Isso porque vi alguém bloqueando o braço do Kim Sung. Shang Ryu. Por que você o impediu? Por favor, perdoe minha grosseria, mestre da guilda. Contudo, um dos poucos indivíduos normais restantes na guilda azul, Shang Ryu, já estava subindo ao topo, além dos melhores aventureiros. Normalmente, eu teria elogiado ele por tomar uma atitude tão inteligente. Se Kim Sung quebrasse a cabeça de Soo Kyung-ali, isso causaria vários problemas. Honestamente, teria sido um procedimento definido para a Guilda Azul estar em apuros. Não era tanto quanto ter muitos problemas políticos para resolver, mas era mais provável que acabasse em um encurralado. No entanto, eu não queria agradecer. Deve ter quebrado o braço dele. Kim Shang-ryu era um assassino ágil, o que significava que sua resistência e força não eram altas, então seu braço provavelmente já gritava de dor. Seu rosto provavelmente estava distorcido por trás da máscara que ele sempre usava. Não, Shang-ryu. Quase cometi um erro. Nos terrenos do templo, nada menos. Quase cometi um erro. Não. Eu deveria ter prestado mais atenção, mestre da guilda. Eu deveria ter limitado melhor o acesso ao templo. Acho que você pode despedir os convidados. Tem um lugar para estar agora. Então, como desejar. Mestre da Guilda Azul. Tenho algo a dizer. Se você não quer morrer, cale a boca, seu. Que? Eu disse para calar a boca. Mais uma vez, uma voz áspera saiu da boca de Kim Shang-ryu, segurando Song Soo Kyung, que tentava esticar a mão. Kim Shang-ryu também parecia estar com pressa, aparentemente reconhecendo que a situação era urgente. Talvez fosse porque ele olhou nos olhos de Kim Sung. Não era do jeito dele, que sempre mostrava uma aparência racional. De forma alguma era seu comportamento habitual xingar os principais oficiais do Comitê de Proteção e Gestão do Novo Continente.
Enquanto isso, parecia que aquele desgraçado nem sabia que quase morreu. O fato de ele continuar falando enquanto suas pernas tremiam era admirável, mas não era uma decisão sábia. Qin Shang Ryu tirou Song Soo Kyung do caminho. Grama. Não pise na grama. Qin Sung finalmente deixou o local do templo e foi cercado pelo brilho do pôr do sol. Foi quando ele estava prestes a subir ao céu. Você sabia que o reino de Eberia foi destruído? O reino de Eber está destruído. A árvore do mundo foi perdida, e o reino desapareceu sem deixar vestígios na explosão. Uma nova ameaça está chegando. Pragas estão se espalhando simultaneamente pelo continente, e há um número crescente de desaparecimentos misteriosos. Há muito caos vindo das forças no continente. O novo Comitê de Proteção e Gestão Continental é dedicado à defesa do continente. Preciso da ajuda do mestre da Guilda Azul. Estamos nos preparando para lutar pelo povo do continente. Estamos nos mudando por uma grande causa. Não havia como ele não ter ouvido sua voz. Qin Sung bateu as asas mais uma vez, como se não estivesse interessado. No entanto, eu podia ver Qin Sung olhando para trás dele. Este é o continente protegido pelo cardeal honorário. Você está usando meu nome aí? Não é um pensamento ruim. Foi um timing requintado que foi momentaneamente desconcertante. No entanto, restava saber se isso teve um efeito positivo ou negativo. Eu apostaria na segunda opção. O rosto de Qin Sung estava distorcido. Num instante, seu rosto se encheu de raiva e tristeza, e uma energia que só podia ser expressa enquanto hostilidade e raiva transbordavam. Eu não sabia exatamente o que ele estava pensando, mas pude ver que a raiva de Qin Sung explodiu momentaneamente. Ele pode estar pensando, como ousa colocar o nome do meu precioso irmão na sua boca. Qin Shang Ryu também parecia achar que tudo tinha acabado agora, já que não estava em suas mãos. Os olhos de Qin Sung começaram a mostrar veias sanguíneas, e sangue escorria pelos cantos da boca, aparentemente por morder os lábios com força demais. Ele só precisaria do objeto certo para extravasar sua raiva. Quem poderia culpar quem esfaqueou meu estômago? Ah! Talvez por causa da aura assassina, suas pernas tremiam, e ele parecia admirável por poder abrir a boca ali. Não é. Não é este o continente que ele dedicou sua vida a proteger? Calhe a boca. Tive que admitir que ele tinha coragem. Mas ele pisou numa mina. O continente que o cardeal honorário quer. Você ousa colocar o nome dele na sua boca. E nós precisamos proteger o continente. Você. Como ousa? Como ousa? O CC continente. Ele continuou falando, e isso significava que o final do chiqueiro esperava. Yun Sung devia estar sob muito estresse ultimamente. Ele precisava desabafar com algo assim. Lei Kyeon vai ficar triste. Foi então que Kim Sung parou de se mover. Eu consegui ver Song Soo Kyung chorando. Ele deve estar triste. Ele pode estar de luto porque o continente ao qual dedicou sua vida está sendo ameaçado novamente porque o povo do continente sofrerá mais uma vez. Hã? Nós temos que defendê-la mais uma vez. O quê? Não, Yun Sung. O cardeal honorário Lee Kyong jamais gostaria que o espadachim do pôr do sol virar as costas para o continente. Não muito. Precisamos do poder do espadachim do poente do sol para proteger o continente. Para quando o cardeal honorário retornar. Não devemos estragar o continente que ele ama. Ele rangiu os dentes. Kim Sung estendeu a mão lentamente para o cara que urinou de medo. Não havia hostilidade no rosto do regressor. Na verdade, era uma expressão esclarecida. Ele estava trabalhando sozinho no quebra-cabeça de porque minha estátua derramava lágrimas de sangue. Filho da mãe. Porra. Minha irritação começou a aumentar. Eu já tinha assumido que, se impurezas entrassem em contato com Kim Sung, eu faria o possível para excluí-las. Uma vez fiquei ansioso, achando que algum desgraçado estava tentando tirar o regressor que eu criei com muito cuidado. Não foi esse o motivo pelo qual eu fiquei cauteloso com Xuejin no começo. Porra, minha bunda. A dignidade de Deus, minha bunda. Achei melhor simplesmente matá-lo. Essa foi a forma mais limpa. O conselho de Benignori era importante, mas eu não queria criar uma situação que pudesse se complicar. Eu fiz todo o trabalho, e você vai receber os resultados. Eu engoli as partes ruins, porra, e você vai comer todas as partes deliciosas. Fui esfaqueado na barriga, e você vai levar todas as coisas boas. Onde no mundo uma situação tão absurda assim? Um homem semeou, e outro colheu. Pensando que eu tinha trabalhado tanto até então,
vomitando sangue, rangendo os dentes. Pela felicidade de Song Soo-kyung, meu julgamento começou a se distorcer. Não havia mais escolha. Esse era o jeito mais fácil. Bem, eu só não deveria mandar ele matar diretamente, certo? Não existia atalho. Ele é inimigo do espadachim do poente. Ele é a personificação do demônio e aquele que me fez sofrer. É doloroso, espadachim do poente. Por favor, me ajude. É tão doloroso. Eu só precisava dizer isso. No entanto, eu podia vê-lo estendendo as duas mãos para Song Soo-kyung, sem apertar. O quê? Era um comportamento incompreensível. Ele não ouviu minha voz. Ele é nosso inimigo. O quê? O quê? Você consegue ouvir minha voz, espadachim do pôr do sol, Yoon-sung? Você consegue ouvir? Pude ver que Kim Un-sung segurou a mão do cara Sung e levantou o corpo. Yoon-sung, você consegue ouvir minha voz? Posso ouvir com mais detalhes? Fiquei chocado. Minha voz não conseguia alcançar Kim Un-sung. Eu não sabia por quê, mas havia algo errado com o manual de instruções do regressor. Reservamos um lugar adequado para conversar. Eu vou te guiar. Acho que devo me apresentar de novo. Mestre da Guilda Azul, meu nome é Song Soo-kyung. Eu sou Song Soo-kyung, do Comitê de Proteção e Gestão do Novo Continente. Eu queria muito te conhecer. Regressor Instruction capítulo 798, o último, 31. O manual de instruções do regressor era um atributo de grau mítico. Na verdade, era um tipo de atributo que violava as leis do continente a ponto de ser quase irregular. Era poderoso o suficiente para afetar algumas partes do sistema, e não havia meios de sancioná-lo da forma usual. As funções de um item ou atributo de grau mítico não podiam ser restringidas, como a lança inquebrável que Xuejin tinha. Se a descrição do item dissesse que não podia quebrar, aquela lança nunca quebraria. Nunca quebrou. Mesmo que as pessoas tentassem dobrar, derreter ou corroer. Claro, havia exceções. Também havia conceitos de níveis mais altos e inferiores na série. O problema vinha do fato de que o manual de instruções do regressor era um atributo de alto valor. Kim Un-sung e eu estávamos conectados. Isso nunca quebraria. Eu deveria ter conseguido ler tudo sobre ele, e minha voz sempre deveria ter chegado até ele, a menos que houvesse outras irregularidades. Porra! O que é isso? Senti meu sangue gelar. Droga, Kim Un-sung, aquele idiota. Serafim, seu filho da puta. Jin King, aquele desgraçado mascarado. A irritação veio à minha cabeça, mas não tive escolha a não ser reprimir. Eu sabia que, se eu ficasse com raiva, nada seria resolvido. O que há de errado nisso? Intervenção do sistema. Eles estavam me punindo por violar as regras. Se não, estava colidindo com uma irregularidade maior. Não seria estranho se uma existência ou poder superior ao manual de instruções do regressor interferisse na conexão de Kim Un-sung. Se Song Soo-kyung tinha um artefato de grau mítico que bloqueava todos os meios de comunicação ao seu redor, fazia sentido do que estava acontecendo naquele momento. Contudo, não é isso. Aquele idiota não tinha meios para conseguir um item assim, e objetos de grau mítico não eram tão comuns. No entanto, eu tinha certeza de que alguma força estava interferindo nisso. Não é que a conexão esteja desconectada. O olho de Kim Un-sung ainda não tinha perdido a luz. Era só que minha voz não conseguia alcançá-lo. Eu ainda conseguia sentir os sentimentos de Kim Un-sung e conseguir ouvir seus pensamentos. Claro, não havia evidências de que isso não fosse falso, mas minha conexão com ele continuou sendo mantida. Levantei-me e contornei a cadeira. Vi 3 luzes hesitantes tremendo, mas não prestei muita atenção nelas. Notei que a luz prateada se aproximava lentamente, como se tivesse tomado uma decisão firme, e depois de bater nela com o dorso da mão, sentei-me novamente. Devo pedir para o Yejin cuidar disso. Será que eu estava ligado ao Xuejin? Não estava tudo isolado. Não é de se admirar que eu fique ansioso. Yejin. Yejin. Ei, Xuejin. Sim, vice-mestre da guilda. Eu posso te ouvir. Porra, eu não fui cortada dela. Suspirei aliviado, e imediatamente disse a ela o que queria dizer. Me escute, Yejin. Você conhece Song Soo-kyung, aquele desgraçado, né? Que? Não. Não. Eu te retorno um pouco mais tarde. Essa conexão não foi cortada. Eu queria dizer para ela se livrar do vilão Song agora, mas não conseguia falar facilmente por causa de uma possibilidade.
Posso estar sendo sancionado pelo sistema. Pode ser algum tipo de aviso. Não podia dizer que era improvável que meus comentários soassem como se eu tivesse instigado a morte de Song Soo-kyung. Não disse diretamente, mas sabia que Kim Il-sung sacaria sua espada imediatamente se ouvisse minha voz. Eu acreditava nele, e até usei lágrimas ensanguentadas como precaução. O que eu disse diretamente a ele foi: será que eu ultrapassei os limites? Por que não fui punido por mandar a Jin matar alguém? Havia muitos motivos que eu conseguia pensar, mas nada era certo. O que era certo era que não havia muito que eu pudesse fazer na situação atual. Eu não queria enfrentar o pior cenário de perder completamente o manual de instruções do regressor ou ser desclassificado pelo sistema. É limitado, mas não significa que não haja como. Enquanto batia nas minhas coxas e as observava com o telescópio, vi que andavam silenciosamente. Por favor, perdoe minha grosseria, mestre da Guilda Azul. Eu sei que você está ocupada e não tem tempo livre, mas a situação é séria demais. Só quero conversar enquanto faço uma refeição. Tudo bem? O lugar onde o cara que tagarelava ao lado dele parava era um restaurante onde Kim Il-sung costumava ir com frequência. Eu podia ouvi-lo falando enquanto olhava para o prédio depois de ter ficado em silêncio até agora. Não estou com vontade de comer. Ah, desculpa. Só me diga o que você quer. O rosto do Song estava sem graça. Olhando para ele, senti que minha irritação diminuiu um pouco. Ele pode estar se sentindo mal agora. Talvez o mais importante ao puxar uma conversa ou contar uma história crucial fosse um bom ambiente e a construção do que ele queria poderia ser visto como menosprezar a outra pessoa. Embora Kim Il-sung não parecesse menosprezar Song Soo-kyung, ele talvez tenha notado que Kim Il-sung era difícil de conversar. Certo. Ele não está completamente pego. Pensando um pouco mais, entendi por que Kim Il-sung se aproximou dele. Valia a pena pensar que as lágrimas sangrentas da estátua de Lei Kyong poderiam estar relacionadas à ameaça do continente e, na verdade, o que o vilão Song falou também não estava errado. Claro, só porque ele não entendia, não significava que pudesse perdoá-lo. Primeiro, o que é o Comitê de Proteção e Gestão do Novo Continente? Eles estavam conversando no meio da rua. Kim Il-sung bloqueava completamente o ambiente com poder mágico, mas eu podia garantir a qualquer um que isso normalmente não acontecia. Você ainda não me traiu, Il-sung. Mesmo assim, porra, você meio que me traiu. Eu esperava que aquele desgraçado cometesse um erro. Ele tinha que pagar pelo que fez com Kim Il-sung. No entanto, sua habilidade em manter as linhas corretas era fora do comum. Como se ele tivesse notado que meu nome desencadeava Kim Il-sung. Chamou a atenção que ele tomava cuidado com conotações negativas tanto quanto possível. Frases como aquele que havia herdado ou já morrido se transformaram em lugar para retornar ou uma organização para ele. Qualquer um pensaria que esse cara era meu crente. Kim Il-sung, que o ouvia, assentiu levemente, e honestamente, eu não sabia o que ele estava pensando, mas senti suas emoções flutuando. Eu também estava preocupado com Kim Il-sung. Aquele desgraçado era todo polegares nessas coisas. Não achei estranho se ele aceitasse a proposta. Não. Ele não é tão burro assim. Por isso achei que precisávamos do poder do mestre da Guilda Azul. Não foi feito para controlar ou pressionar você. Isso é criar um continente onde as pessoas que o cardeal honorário amava possam se sentir à vontade. Nosso novo Comitê de Proteção e Gestão Continental precisa da cooperação dos heróis que salvaram o continente. Estamos investigando várias anomalias com base nas informações mantidas pelo novo Comitê de Proteção e Gestão Continental, na direção de sugerir uma missão. Se comparado ao cardeal honorário, seria insuficiente a ponto de desrespeitá-lo, mas estamos fazendo o nosso melhor à nossa maneira para unir o continente novamente. Vamos precisar do espadachim do pôr do sol. Espero que você seja nosso centro. A forma como ele fazia parecer algo bom era astuta. Teria sido melhor se ele conversasse através de Shu Ye-jin da gerente Kim Yeong. Você não vai realmente ficar viciado nisso, né? Fiquei pensando se ele aceitaria isso porque não parecia uma história ruim. Não, para começar. Kim Il-sung odeia esse tipo de coisa. Porra. Ser o ponto central não era bom para a saúde mental do nosso regressor. Como esperado, seu olhar parecia tremer. Felizmente, ele não parecia sentir muita pressão, mas qualquer um podia ver que ele não estava de bom humor. Como Kim Il-sung reagiria a isso? O que ele achava do pedido do homem para que ele carregasse esse fardo novamente? Fiquei tonta por um momento.
Esse sentimento não era meu, mas sim de Kim Sung. Eu nem conseguia explicar por que ele estava cerrando os punhos com força. Contudo, parecia estar julgando que deveria carregá-la novamente. O continente Kileikilongama. O espadachim do pôr do sol. Preciso protegê-lo. Por ele. Sua respiração já estava mais pesada. Kim Sung olhou ao redor. Os assistentes do novo Comitê de Proteção e Gestão Continental o cercaram. Era impossível para ele não ver as pessoas que o observavam. Seus rostos tinham esperanças vagas. Por um momento, parecia que eu estava sob um enorme estresse. Os pensamentos que Kim Sung pensava estavam constantemente sendo transmitidos para minha cabeça. A imagem de mim morrendo lentamente, sua espada manchada pelo meu sangue. O continente em ruínas. Os membros da guilda estavam correndo, e Park Deokegu chorava. O lugar estava uma bagunça. Jungaian segurava a cabeça dela e murmurava para si mesma. Era uma cena que eu nunca tinha visto. Não pude presenciar esses momentos, já que já tinha fechado os olhos naquela época. Park Deokegu, aquele desgraçado, me abraçava tão forte que meu corpo quase desmoronou. Talvez ele tenha sido quem me matou. Aposto que um dos meus ossos teria sido quebrado no processo. Por favor. Cheirar. Por favor. Por favor, salve nosso Ungnin. Por favor, salve-o. Eu não sabia com quem ele estava falando, mas ele gritava para me salvar. A paisagem com a luz brilhante do pôr do sol parecia um tanto triste. Cheira. Abre os olhos. Abra-os. Cheirar. Cheirar. Por favor, não o leve. Por favor. Dê mais uma chance ao Ungnin. Por favor. Você não pode levá-lo assim. Por favor, não o leve assim. Jungaian não era muito diferente. Ela não conseguia respirar direito. Num instante, seus olhos, observando meu corpo tremendo de um lado para outro por Park Deokegu, estavam cheios de tristeza e raiva. Se Ansura não tivesse chegado a tempo, achei que algo poderia realmente ter acontecido. Ansura a abraçou enquanto ela chorava. Ela continuava abrindo a boca como se quisesse dizer algo, mas não conseguia. Eu estava preocupado que ela não conseguisse respirar assim. Af, 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 arg. Kim Sung continuou olhando. Eu não sabia se ele estava realmente ciente do ambiente na época, mas certamente conseguia ver tudo. Até mesmo o sorriso santo que permaneceu nos meus lábios, dizendo que tudo bem dar minha vida pelo continente. Kim Sung olhou para o céu com uma expressão devastada, e Song Soo Kyung, por sua vez, fez uma expressão estranha quando a expressão de Kim Sung mudou. O dele ficou mais distorcido. Não era só ganância por poder. O vilão Sung parecia haver uma certa reviravolta por trás de seus motivos. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.